sobre Marx, com a ajuda do professor e amigo Marco Antônio Rocha, do Instituto de Economia da Unicamp. Você tem 1h, 50 minutos para falar e depois a gente abre para o debate. Pode ser, Marco? Pode ser. Bem, se der problema aí no áudio ou travar a imagem, aí avisa pelo chat para eu parar e aí a gente volta em qualquer coisa, se perder algum ponto aí. Vocês estão me ouvindo bem? Então eu vou pular minha apresentação, já que ele já fez a minha devida apresentação. Também não sobrou muito mais coisa para eu me apresentar. Queria agradecer o convite, pessoal do Instituto Tricontinental e também o pessoal do GEAS aí, por essa responsabilidade, né, na verdade, que é discutir Marx na crise, e pelo menos apresentar algum ponto de vista sobre a obra de Marx e sobre a forma como ele encarava, de forma geral, a crise capitalista. Eu organizei para preparar e para tocar aqui minha apresentação, bem em cima do debate de crise em Marx. Eu acho que, além de oportuno, ajuda a gente a entender um pouco qual é a leitura conjuntural que geralmente o autor faz desse momento do sistema capitalista. Aí eu queria já adiantar alguma coisa, mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, assim. Que apesar de ser uma crise bem específica, quer dizer, a gente está no meio de uma pandemia, tem características que são muito, muito contingentes do processo que a gente está passando, eu acho que essa crise, na verdade, ela apenas exacerba questões que são fundamentais do capitalismo, ou apenas ela desnuda coisas que já são latentes na própria reprodução capitalista. Então, de forma geral, pelo menos nas suas formas concretas de manifestação desse fenômeno, apesar de ser uma crise relacionada à pandemia, ela tem características muito típicas de qualquer outra crise capitalista. Acho que esse que é o meu ponto fundamental, ou pelo menos é o ponto que eu gostaria de tratar aqui nessa reunião. Eu acho que seria interessante, inclusive, para a gente fazer uma leitura de conjuntura em cima dessa perspectiva de Marx sobre a natureza das crises no sistema capitalista. Ou mais precisamente, como se dá a solução, assim, de certa forma, ou como se dão as soluções, de certa forma, do ponto de vista concreto, dos processos de crise no capitalismo. Para além disso, eu pensei em estruturar aqui minha apresentação a partir dos textos dos capítulos do texto que eu sugeri, mas não queria voltar muito neles. Eu estou tomando como base que todo mundo acompanhou ali a leitura, eu já conhecia uma parte daquele debate presente nos textos. Então, eu vou resgatar só alguns pontos ali, porque exatamente o que o Alfredo Salles Filho tenta fazer é trabalhar a crise numa perspectiva mais geral, que é justamente o que eu queria pegar para a gente trabalhar um pouquinho a generalidade que existe nessa crise, para a gente entender um pouco esse momento também. Ok? Então, deixa eu só acompanhar aqui o meu roteirinho, que eu notei. Como eu disse, só para voltar nesse ponto, quer dizer, apesar de ser um momento muito específico que a gente vive, essa crise tem características que são muito gerais de qualquer outra crise capitalista. Na verdade, ela apenas manifesta uma série de processos latentes na sociedade capitalista que ficam desnudados no momento onde a crise ocorre, né? Principalmente em relação à frustração de certas projeções em relação à continuidade da reprodução material do sistema capitalista, né? E como essa frustração de certas projeções desnuda, na verdade, uma característica mais geral da crise, que é a superprodução no sistema capitalista e a forma como o sistema geralmente tenta dar soluções para esses momentos de superprodução. Então, o que eu queria propor, que em primeiro ponto, é a gente começar discutindo a natureza das crises de Marx, né? Tendo essa ressalva, a gente entender um pouquinho o que são as crises, o que é a formulação mais geral da crise, do processo de crise, do processo das crises capitalistas na obra do Marx. Aí tem uma questão que é importante, que é o seguinte:
Marx não deixou, de fato, Marx não deixou uma teoria acabada das crises capitalistas. Ele deixou sugestões, ele deixou anotações nos seus manuscritos, ele deixou observações nas suas obras, principalmente de juventude, que convencionalmente se chama de Jovem Marx, e algumas observações, sobretudo no livro 3, mas que foram assim, compiladas pelo Engels e não pelo próprio Marx. Então, aceita-se de modo geral que Marx também não apresentou, não deixou uma teoria das crises capitalistas acabadas. Tá, boa tarde, Thomas. Tudo bem, sem problema. Tá dando para acompanhar onde a gente entrou? Na verdade, eu estou fazendo uma breve contextualização aqui das observações do Marx sobre a crise capitalista. As crises capitalistas, né? Vou botar no plural. Então, tudo bem. Então, o Marx não deixou propriamente uma teoria coesa, fechada, em relação às crises do sistema capitalista. Mas ele deixou observações, né, ainda nas suas obras de preparação e nas suas anotações para a elaboração do Capital. E mais precisamente, ele deixou, pelo menos bem anotado, ou em algumas observações, qual seria o lugar teórico onde ele gostaria de tratar as crises do sistema capitalista dentro do conjunto do plano inicial da sua obra, né, para além do Capital. Eu acho que isso, pelo menos dentro do pessoal aqui, da forma como se apresentou, existe um certo conhecimento, pelo menos já difundido, que o Capital representava apenas um primeiro conjunto de livros de um plano mais amplo que o Marx gostaria de escrever. É interessante porque é óbvio que ele dificilmente completaria o plano de trabalho dele, pelo menos o plano de trabalho que ele se propôs a fazer no período de uma vida, né? Mas pelo menos ele deixou o Capital, que já é uma questão, já é uma coisa considerável. Mas, para além do Capital, ele pretendia ainda, dentro dessa estrutura, e dentro do plano dialético que ele tentou construir sua obra, na sequência, pelo menos tomando o plano reconstruído da obra do Marx, proposto pelo Rodolfo, se seguiria um livro sobre o Estado, para além, depois do livro do Capital, um livro sobre o Estado, um livro sobre comércio exterior, finalizando um livro sobre mercado mundial, onde dentro desse livro de mercado mundial teria o tratamento final que ele gostaria de dar à categoria de concorrência capitalista, entendendo que ele também é outra categoria, que ele não trabalha propriamente, né, em um momento específico da sua obra, ela permeia a obra do Marx, né, a questão da concorrência, mas ele também não dá um tratamento fechado a essa questão dentro do sistema capitalista. Ele colocaria isso, quer dizer, ele fecharia essa questão da concorrência no livro 4, que seria o livro sobre o mercado mundial, onde ele fecharia esse plano com o tratamento teórico da concorrência e, a partir daí, com o tratamento teórico das crises globais. Se a gente lembrar que ele vai se movendo em termos do desenvolvimento das categorias, do plano mais simples para o plano mais complexo, né, do plano mais abstrato para as determinações mais complexas, então, seguindo essa obra, né, que para além do Capital estaria, né, a construção do Estado em torno disso, dentro dessas determinações, a partir do Estado, as determinações existentes dentro do comércio exterior, a partir daí as determinações que finalizam ou consolidam a formação de um mercado mundial, e a partir daí, dentro dessas determinações mais complexas, o tratamento da crise da concorrência, da estrutura da concorrência capitalista. Portanto, já vendo isso dentro de um plano fechado dentro do mercado mundial, quer dizer, a estrutura da concorrência capitalista como algo relativo ao sistema, né, como uma dimensão sistêmica, e dentro dessa dimensão sistêmica, para além da concorrência, o processo de crises globais do capitalismo. Se a gente se atender à estrutura e ao método do Marx, ele está definindo algumas, pelo menos de antemão, algumas determinações teóricas que ele gostaria de ter já construído no tratamento fechado, no tratamento mais teórico, mais coeso, da concorrência capitalista e das crises globais. Primeiro se subentendia, dentro desse plano de obra, que ele organizaria um livro sobre o mercado mundial, portanto, sobre a formação no mercado global capitalista, e a partir daí ele fecharia sua visão da concorrência como algo, novamente para repetir,
né, definido na dimensão sistêmica desse processo capitalista, a partir de uma certa desdobramento do próprio processo de concorrência capitalista. Aliás, as crises globais como algo determinado por determinações sistêmicas e definido a partir dessas determinações que vem na sequência do tratamento teórico da concorrência capitalista. O que isso é interessante, né? É que ele aponta, bem, essa concorrência como algo que ocorre no seu nível sistêmico e as crises globais como algo definido, ou que tem sua existência definida a partir da dimensão da concorrência sistêmica. Portanto, não é algo alheio ao processo capitalista, mas é algo que é um desdobramento das determinações da própria concorrência em nível global. Eu acho esse ponto interessante se a gente entender que, bem, apesar do Marx deixar uma certa ontologia um tanto incompleta ali no Capital, uma das coisas concretas que ele deixou, uma certa apreensão do método, que permite, pelo menos, para além da gente pensar que são 150 anos de debate sobre o conceito de crise em Marx, que torna, né, esse debate difícil de tocar, ele deixou um certo lugar teórico, pelo menos do ponto de vista das determinações do seu sistema, em relação ao lugar ocupado pelo tratamento, ou o lugar que deveria ser ocupado pelo tratamento e a forma de tratar as crises capitalistas a partir de certas dimensões, sobretudo em relação à concorrência global dentro do capitalismo. Se a gente tomar essa dimensão, né, quer dizer, essa forma de tratar esse problema no Marx, a gente vai entender que, olha, as crises são um processo de desdobramento da concorrência, ou seja, já é um fenômeno intrínseco na dinâmica da concorrência. E a gente tem que lembrar também o que é a concorrência em Marx ou a forma que ela vai ocorrendo. Também é um debate um tanto espinhoso do que é a concorrência em Marx, no tratamento da concorrência em Marx, mas é interessante a gente pensar porque ela ajuda a gente a entender também a forma como ele vai construindo, vamos dizer assim, teoricamente, a dimensão da crise do sistema capitalista. Tem um outro ponto interessante, teórico, antes de prosseguir, sobre o lugar que a crise global ocupa nesse plano geral da obra em Marx. Quer dizer, de certa forma, o tratamento da crise global culminaria, né, a construção teórica da obra geral que Marx se propunha. Ou seja, o que é interessante é que a gente pensar que as crises globais, dentro dessa perspectiva teórica, dessa organização do método de exposição dele, é algo que merece um lugar de destaque, ou pelo menos é onde culmina o sistema que ele está montando. Se a gente pegar nas outras obras de correspondência dele, etc., a gente entende uma outra dimensão interessante que eu gostaria de tocar nesse momento, para a gente voltar no final. Por que essa importância que a crise adquire no sistema marxista, ou por que ele tenta culminar o sistema, a construção teórica do sistema dele, no tratamento da crise? De certa forma, essa perspectiva está muito relacionada à forma como ele enxergava a crise como um momento muito específico, vamos dizer assim, para a luta de classes. Um momento onde, né, as contradições gerais do sistema eclodiam, se colocavam em seu nível sistêmico, quer dizer, em seu nível global, e, portanto, resultaria numa conjuntura muito específica do ponto de vista da luta de classes para ser aproveitada. Então, ele está fazendo ali uma lógica de desdobramento desse ser social que é o capitalismo, né, tentando enxergar o momento onde, sistemicamente, ele eclode num colapso, num momento de crise global. Entendendo que esse momento é um momento fundamental na perspectiva que ele constrói o capital, quer dizer, da classe trabalhadora, em termos do seu momento de agir. Pelo menos eu gosto de entender dessa forma, quer dizer, por que ele quer chegar na crise, em seu aspecto mais sistêmico. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu gostaria de voltar a ele lá no final. Vamos prosseguir um pouquinho com esse tratamento mais abstrato, para a gente voltar nesse ponto mais para frente.
Então, tá. Então, se a gente pensar na forma como ele vai construindo o método de disposição, de construção do objeto no capital, ele vai partindo de dimensões muito mais simples, né? E colocando as dimensões mais complexas, embora a gente tenha que entender que essas determinações, quer dizer, que a necessidade do desdobramento dessas determinações opera já no nível sistêmico, produzindo num nível mais simples. Quer dizer, as formas mais elementares, mais abstratas, já possuem certas determinações que vão estar presentes também nas formas mais complexas, o que permite o desdobramento do mais abstrato para o mais complexo dentro da obra de exposição, dentro do plano de exposição do Marx. Ou seja, se a gente pegar a concorrência, a gente vai entender o seguinte: a concorrência já aparece em suas determinações mais abstratas, mais gerais, lá no livro 1. Ela, de certa forma, vai estar presente como uma espécie de fio condutor também, ou de elemento implícito presente na obra do Marx também no livro 2, nos processos de rotação do capital, na exigência das formas de rotação, das sincronias existentes. E no livro 3, esse processo de concorrência também vai estar presente no tratamento das multiplicidades do capital. Por quê? Porque, de certa forma, as determinações mais simples precisam das determinações mais complexas também, para a gente ter esse desdobramento. Isso permite a gente observar como certas determinações, né, gerais da crise também, e acompanhar como elas já ocorrem no ponto de vista, também nos processos mais simples. Né? Por que eu quero fazer essa pequena volta? Para discutir um pouco como a gente já no livro 1 consegue apanhar certos elementos que são típicos da crise, ou são típicos do processo que vai levar às crises capitalistas de uma forma mais geral. Né? Vou tentar definir isso de uma forma bem mais palatável, vamos dizer assim, mais concreta. No texto indicado, o Saad Filho parte acho que no primeiro capítulo que eu indiquei, de uma definição que é bem interessante, né? Eu vou só relê-la aqui. O capital é uma relação entre duas classes, como uma totalidade engajada em sua autoexpansão através do emprego do trabalho assalariado. O capital é primordialmente capital em geral. O que ele está falando é o seguinte: olha, para além, o que define, né, a existência, a reprodução e as formas de capital existente é sua totalidade, a sua existência e totalidade e as suas determinações mais gerais. Embora eu consiga extrair certas determinações lá da forma mercadoria, que permita o desdobramento disso na forma capital, e o desdobramento disso em formas mais complexas. Mas eu preciso partir do capital em geral para entender a forma de existência desse capital em geral enquanto uma totalidade engajada na sua autorreprodução. O que é importante disso? A gente pegar nesse conceito e entender o que é a forma de comportamento primordial desse engajamento do capital entre si. Né? O que define esse comportamento do capital enquanto uma totalidade. Né? Aqui eu parto de uma leitura do que define o comportamento do capital enquanto totalidade, né, a sua forma de existência, a relação do capital entre si, né, do capital entre capital, é a concorrência. E isso permite, embora não tenha esse nome, nem esse tratamento dado ainda no livro 1, um processo que a gente parta da forma mercadoria e chegue à lei geral de acumulação, e a partir disso, dos primeiros desdobramentos concretos que esse processo coloca em termos de concorrência, ainda no livro 1, que é o processo de concentração e centralização do capital. Vou fazer uma pausa aqui para a gente pensar um pouquinho melhor desdobrar um pouquinho melhor esse processo. Vou beber tomar meu café. A Ju tá rindo porque eu estou exibindo minha canequinha do Flamengo aqui. Né? Beleza. Bem, a concorrência é a relação social, é a forma de existência do capital e da relação do capital entre si que define uma relação reificada entre capitais. Colocando em outro termo,
aquilo que aliena o movimento do capital enquanto conflito, enquanto relação intercapitalista, é a concorrência, né? É a competição do capital entre o capital, né, produzindo todo o desdobramento de categorias, que eu acho que não vale a gente passar pelo livro inteiro, que vai resultando no desdobramento DMD', e a partir disso na Lei Geral de Acumulação, ou seja, no movimento de capital enquanto produtor de mais capital. Dentro desse processo, ele já coloca, né, dentro da Lei Geral de Acumulação, o processo de concentração e centralização do capital, entendendo que o desdobramento desse capital é a constituição de blocos de capital de maior porte, né, em torno desse processo de conflito, de competição intercapitalista. Esse processo, né, de competição intercapitalista se dá através da subsunção real do trabalho e, portanto, do aumento da proporção, né, da utilização do trabalho morto em relação ao trabalho vivo e do aumento da proporção do capital fixo em relação ao capital variável. Aí a gente está dentro do plano lá do livro 1. Eu acho que isso aí a gente precisa gastar tanto tempo nessa questão, que aí a gente está fazendo só uma muito breve recuperação, na verdade, só contextualização daquilo que ele coloca no livro 1. Se a gente fizer o salto do livro 1 aí, guardado todos os poréns de fazer isso para o livro 3, é que esse processo de concorrência, né, essa relação entre capitais, promovendo valorização e concentração de blocos de capital, cria um imperativo em relação ao comportamento desse capital em sua forma geral, que se dá pela redução do trabalho vivo, aumento da proporção do trabalho morto, né, e também por uma circulação, quer dizer, por um processo de circulação baseado num custo de reprodução, né, da forma como o Saad Filho coloca também, que é declinante em relação à reprodução no período subsequente do capital. Ou seja, em que o tempo de trabalho socialmente necessário é sempre menor, um tanto menor, um delta menor no capítulo seguinte, no período seguinte, em relação ao período de circulação em relação ao período de produção, né? Por uma relação de declínio constante da base de valorização do capital, né? Isso coloca uma pressão de valorização do capital e de aumento da produtividade do capital, que dentro dessa perspectiva se dá pela ampliação do trabalho morto. Textualizando essa questão toda que eu coloquei. Isso cria uma pressão de aumento constante das escalas de produção capitalista, né, aumento e intensificação do uso de maquinário, da crescente abstratificação do trabalho e, portanto, uma pressão também por uma sobreprodução, né, para além do crescimento do próprio mercado ou da base de realização da produção de mercadorias. Isso são dimensões, basicamente, que ele constrói ali no livro 1 e que ele vai desenvolver nos dois livros seguintes, onde ele vai tratar de forma mais específica, em suas particularidades, as formas de reprodução e desdobramento desse processo capitalista. Isso lá no livro 3 vai dar para a gente a questão sobre o aumento da composição orgânica e o processo de tendência a declínio da taxa de lucro. Eu acho que também não vale a gente resgatar todo um debate em relação à leitura dessa tendência ao declínio da taxa de lucro. Aceitar isso de uma certa forma como é tomado geralmente, quer dizer, uma tendência, de certa forma, do ponto de vista dialético, ou seja, que é arrastada por outras contra-tendências, ou que se manifesta em sua negação, em sua tentativa de negação. Mas, vamos lá, a própria tentativa de negação dessa tendência, né, de aumento da composição e declínio da taxa de lucro, significa também o aumento, a tentativa de um aumento ainda além da escala e de aumento também da participação e da concentração de mercado das escalas produtivas, né? Eu acho, estou colocando isso tudo só para a gente pensar, né, a dimensão mais geral que o Marx coloca a crise, né? Eu tentei fazer um
um rápido apanhado daquilo que a gente bem basicamente conhece de forma um tanto consensual sobre desdobramentos das categorias que levam lá do livro 1 até a manifestação de certas tendências mais específicas no livro 3, especificamente declínio da taxa de lucro, e entender a relação disso com a forma como Marx vai construindo a crise. Primeiro ponto que é importante desse salto que a gente fez do livro 1 para o livro 3. De certa forma, a gente pula o livro 2, entendendo que o livro 2 ele tá organizando também ali, além de várias coisas, uma coisa que ele trata de forma diferente do que a crise capitalista, que são os processos cíclicos ou de manifestações de tipo cíclicas do sistema capitalista. Quer dizer, ele entende que existe uma dimensão onde o capitalismo se move de forma cíclica, ou seja, aumenta a sua taxa de investimento, depois declina a sua taxa de investimento, produzindo um movimento cíclico da taxa de crescimento das economias capitalistas. Isso é uma dimensão apreendida, que está ali contido no livro 2. Isso não é a crise. Por que eu estou querendo chamar a atenção dessa distinção? Esse componente cíclico, ele se resolve por certas forças que são endógenas à própria reprodução do ciclo capitalista. Quer dizer, você tem um ciclo de investimento que cria uma certa capacidade ociosa, que tem que ser digerida ao longo do ciclo de crescimento das outras formas de rotação do ciclo capitalista, que vai gerar outro ciclo de investimento quando for absorvido, e isso vai gerar um certo comportamento cíclico das economias capitalistas. Mas esse ciclo, vamos dizer assim, ele se autoajusta, de certa forma. Porque no seu momento de retração, ele vai, de certa forma, consumindo a capacidade que o ciclo de investimento anterior vai criando no modelo tanto Kalekiano, e isso se resolve, apesar de gerar flutuações, isso é um tanto diferente da questão da crise. A crise é uma manifestação dessa superprodução capitalista para além da sua especificidade cíclica, para além da sua forma cíclica. Então, a gente já está... O que eu estou tentando aqui fazer é já começar a definir uma dimensão muito específica do que é a crise capitalista. Então, bem, resgatando o que eu estava falando agora há pouco, qual é a questão? A manifestação dessas leis de tendência e contra-tendência, como a gente estava apresentando, pelo menos dessa específica, relacionada às formas, à produção capitalista e ao comportamento da sua composição técnica, ela gera um certo movimento de expansão da produção sempre para além da sua base de realização. Eu não estou querendo dizer que existe um problema clônico de realização da produção capitalista, ou em uma linguagem, vamos dizer assim, keynesiana, que existe um problema de demanda efetiva ou algo assim. O que acontece é que sempre há uma projeção, um crescimento, uma força de expansão dessa produção que leva à expansão dos mercados. É uma posição muito próxima, ou pelo menos já a posição manifestada pelo Lenin no debate com a Rosa Luxemburgo, para quem tem uma familiaridade com o debate entre os dois. Quer dizer, é a força da expansão do próprio ciclo e da concorrência capitalista que leva à expansão dos mercados, não a procura por uma certa escassez de demanda que existe. Essas coisas não se manifestam a priori. O que se manifesta a priori é a capacidade de sobreprodução do sistema capitalista. Então, vamos começar a fechar esse ponto para a gente ir para a segunda questão que eu me propus, que é discutir um pouco como o sistema resolve essa contradição, ou como ele busca resolver essa contradição. Então, se a gente resgatar aquele plano teórico lá do começo do Marx, o que ele está falando? Ele fala, olha, a crise é uma coisa que o seu germe está ali na própria forma de alienação da produção capitalista, na forma como isso empurra uma certa totalidade a se reproduzir de forma ampliada, de como isso gera uma expansão da produção para além do que aquela forma social de organização constrói em cima da sua própria base de realização dessa produção. E isso vai criando sempre uma tendência a uma espécie de sobreprodução
né, a um horizonte de produção que o próprio sistema não é capaz de digerir. Né? Essa é a estrutura geral, vamos dizer, do que é a formação da crise capitalista. Por que isso depende de dimensões mais complexas, como aparece ali na obra do Marx? Porque se isso está colocado desde o começo, né, se coloca logo quando Marx vai passar da totalidade em geral para as formas específicas do capital em processo, no livro 2, o capitalismo seria uma coisa que se moveria meio aos trancos de barranco. A gente teria crises recorrentes, seria um processo de instabilidade imenso. No entanto, existe uma série de mediações de contratendências que seguram esse processo, que passam, quando ele passa para o livro 2, para todo o esquema de rotação de capital e a forma como a evolução das formas de crédito dão suporte a esse processo, e as formas monetárias dão. Depois, a forma lá no livro 3, como capital a juros vai se entrelaçar dentro desse processo de sobreprodução, e como isso vai ampliando os horizontes dessa reprodução capitalista. Por isso que a manifestação da crise depende também, no tratamento teórico, de determinações muito mais amplas e muito mais complexas que não estão colocadas no livro 3, mas que vão passar pelas particularidades do capital, depois, se o Marx desse continuidade na obra dele, nas determinações geradas pelo Estado capitalista, pelo comércio exterior, pelo mercado mundial, pela concorrência em nível global, e aí chegaríamos nas determinações gerais das crises globais capitalistas. Mas a gente percebe, a gente consegue perceber a partir do método, o que são as suas categorias gerais. Quer dizer, todas essas mediações, elas trabalham e empurram esse processo adiante. O Rodolsky tem uma frase, uma forma de definição dessa coisa, desse desdobramento, dessas categorias em determinações mais complexas, que eu pelo menos acho extremamente elegante, que ele fala assim, é o que possibilita que a contradição vire processo. Né? Que o capital se manifeste, nas palavras do Marx, enquanto contradição em processo. Né? Então, todas essas determinações permitem que aquela determinação muito mais geral da crise capitalista receba novas determinações e se manifeste numa determinação muito mais complexa, que são essas crises globais, né? Que é o ponto que eu queria chegar. Então, tudo bem. Dito isso, qual é o ponto? O Marx não deixa para a gente uma teoria estruturada, coesa da crise. Mas ele deixa entendimento, ou pelo menos um método que aponta, e as determinações mais gerais dessa crise. Então, o que é a crise capitalista nessas determinações mais gerais? Bem, é a manifestação dessa tendência crônica à superprodução do sistema capitalista. E a forma de engajar trabalho que tem o seu reconhecimento social recorrentemente ou cronicamente também contestado nesse processo. Então, quando você tem uma manifestação da crise, para além de todas as determinações, o que a crise expõe? Bem, a crise expõe toda essa superprodução capitalista, essa tendência à superprodução, e toda a existência de uma quantidade imensa de trabalho que socialmente não será mais necessário, ou que não receberá a chancela social desse trabalho comandado no período de reprodução seguinte a partir da crise capitalista. Então, o que a crise faz? Ela torna redundante estoques de capital e ela torna trabalho vivo redundante. Por isso que as manifestações da crise, embora cada crise tenha a sua especificidade, as manifestações da crise elas são muito gerais. Elas demonstram como o trabalho é redundante no sistema capitalista e como a superprodução é manifesta. E eu queria pegar alguns exemplos disso. Eu acho que exemplo a respeito da redundância do trabalho durante a manifestação da crise é só a gente ver o comportamento das taxas de desemprego. O trabalho mostra o quanto que do trabalho socialmente necessário a reprodução capitalista precisa realmente, o quanto ela engaja, e o quanto disso é redundante em um momento de crise. A segunda questão é referente à superprodução ou à sobreabundância do estoque de capital existente no momento manifesto da crise. Bem, pessoal aqui que acompanha o setor petroleiro, está acontecendo uma coisa maravilhosa, não sei se acompanha.
eu acho que é o setor onde essa superprodução se tornou mais aparente, mais explícita. Né? Por uma coisa simples, que aí a gente já vai caminhando para as formas como o capital lida, e aí tem a questão do quanto isso é endógeno ou não ao próprio sistema capitalista, que aí avança já sobre determinações que o Marx não tocou na obra dele. Mas o quanto é interessante, né? Por exemplo, se a gente lembrar da economia da República Velha no café, e a gente pensar numa crise de superprodução típica do capitalismo, né, em 29, e a forma como ele se manifestou na periferia do capitalismo, e como uma das soluções, de certa forma, foi queimar café, né, quer dizer, você queimar estoques de capital existentes, ou você tornar, em outras palavras, menos redundante o estoque de capital existente a partir da eliminação de estoques de capital. Uma das questões interessantes nesse momento é que é uma piada meio um senso de humor bem esquisito, mas não dá para queimar petróleo, né? Então a gente está numa superprodução do sistema capitalista que é extremamente crônico, do ponto de vista de que não dá para saber o que vai fazer, o que ser feito com estoque que não será mais consumido, ou que socialmente não será mais necessário. Então, o que isso, embora a gente não avance do ponto de vista assim, da manifestação muito concreta das crises, a estrutura geral de manifestação da crise permite a gente avançar ou dar um passo seguinte, que é o seguinte: como o capitalismo elimina ou digere, vamos dizer assim, ou resolve suas crises. Esse tipo de crise, não, como eu falei agora há pouco, diferenciando isso daquelas flutuações cíclicas diferente recorrente no modo de reprodução do próprio sistema capitalista, que o Marx reconhecia como um modo tipicamente cíclico de reprodução. Né? Quer dizer, a crise é uma existência de uma certa sobreprodução, um sobreestoque de capital, que não pode ser mais dentro daquelas dadas circunstâncias, encontrar forma de ser digerida, de ser absorvida pela própria reprodução do sistema capitalista. Esse é o elemento da crise. Então, como é que o sistema resolve isso? Eu vou botar as 3 formas, depois a gente discute o quanto isso é endógeno ou não ao próprio sistema. E por que essa discussão é importante? Porque a gente pode pensar na crise como um elemento que cria condições, ou cria uma conjuntura política de contestação sistêmica, de contestação do próprio sistema, né? de amplificação de um movimento antissistêmico em nível global pelas próprias características dessas crises globais no capitalismo. Mas eu não gosto da posição de que a crise provoca por si só a derrubada do sistema. Por isso que eu falo das questões endógenas, o quanto endógeno é o próprio sistema resolver suas crises recorrentes. Assim. Então, tem 3 formas. Eu acho que se pode pensar outras formas no debate, mas tem 3 formas que eu acho interessante de eu colocar para a gente já ir começar avançando para o debate. A primeira é através de guerras, e foram bem recorrentes, quer dizer, como o capital elimina força de trabalho, possibilidade de mobilização de trabalho, e como é que o capital elimina uma sobreprodução de um estoque de capital. Concretamente, uma delas é através de guerra, porque guerra você explode fábrica, você cria um ativo, beleza. Já está acabando também, é bom que deu certinho, então. Você cria um bem, um valor de uso, que é um míssil que você vai jogar em cima de um prédio e ele vai se destruir, então, bem, não vai mais existir aquele valor de uso que você colocou trabalho comandado para produzir, etc. Então, essa é uma das formas de destruição de um estoque de capital. O segundo é um ajuste cíclico recessivo, brutal, que também é possível, onde, bem, estoques de capital vão se depreciando sem uso e vão se destruindo, vidas vão se destruindo. E até mesmo a queima concreta, como eu falei, tacar fogo no café, como foi na República Velha, essas são formas de se reduzir, de se queimar um estoque de capital e, de certa forma, de se resolver a questão da crise, que é restituir a escassez do capital. Porque, no fundo, é esse movimento que se trata, numa forma mais geral, de como o sistema resolve suas crises recorrentes. E a terceira forma, fazendo um gancho que aí alguém apresentou, o Schumpeter,
é o que eu chamo de saída schumpeteriana, vamos dizer assim. Aí existe uma certa contribuição realmente do Schumpeter. Os ciclos inovativos, quer dizer, a produção de mudanças de paradigma tecnológico mais amplos, a geração da tal das ondas longas, elas também tornam estoques de capital obsoletos. Então, quando chega a microeletrônica, ela torna o estoque de capital do complexo metal mecânico obsoleto. E, portanto, ela gera uma certa destruição relativa de um estoque de capital existente e, portanto, é uma forma recorrente de superação de crises sistêmicas, né? Então, eu estou colocando isso só para a gente finalizar aqui, aí finalizando realmente, o que a gente tem que pensar? Primeiro que existem formas do próprio sistema superar a crise. Qual é? A recessão crônica é uma forma colocada, os conflitos bélicos são uma forma colocada, e a mudança de paradigma tecnológico de forma radical, né, também é uma saída colocada. Lembrem-se que em 2008, tanto Estados Unidos, quanto China, quanto Alemanha, anunciaram, entre os pacotes de solução da sua crise de estagnação, a mudança do paradigma tecnológico para a manufatura 4.0. Então, também vale contextualizar esse processo e esse conjunto de políticas científicas tecnológicas como um esforço de superação de uma crise sistêmica. Isso um lado. O outro lado qual é? Vamos lembrar que também Marx coloca naquele ponto que eu comecei falando lá no começo, quer dizer, a crise sistêmica num lugar teórico muito importante da construção do seu sistema. Quer dizer, uma conjuntura muito específica para a luta de classes, né? E dadas as possibilidades das soluções, vamos dizer assim, extremamente drásticas, extremamente radicais que o capitalismo dá para a superação das suas crises sistêmicas, uma possibilidade também de superação desse sistema, de organização do trabalho para a superação desse sistema. Então, pelo menos eu gosto de acreditar que dentro do plano da obra do Marx, ele queria chegar na construção teórica da crise global para entender, ou pelo menos para elucidar para o movimento trabalhista, que sempre foi o norte de trabalho dele, quais são as determinações desse momento do capitalismo e qual é a sua estrutura geral para o movimento trabalhista lidar com ele. Bem, eu acho que eu já falei pra caramba, era isso, basicamente. Cumpriu o tempo, Iri? Acho que sobrou uns 5 minutos, mas se quiser falar mais uns 5. Não, acho que foi, beleza. Eu queria botar na conjuntura, só para a gente. Eu queria chegar justamente nesse ponto para a gente abrir para o debate, mas pensar um pouquinho qual é a conjuntura que isso apresenta, né? Quer dizer, tudo bem, o que é contingente nesse processo é a crise do Covid. O que é imanente desse processo? A crise sistêmica, né? E a natureza geral da crise sistêmica dentro do capitalismo. E o que aponta, em termos de conjuntura, toda a recorrência dessas crises sistêmicas dentro do capitalismo. Quer dizer, a forma como o sistema lida com essas crises sistêmicas e a conjuntura política que essas crises sistêmicas sempre colocam pela sua própria natureza. Acho que é isso. Tá ótimo, Marco. Obrigada por ajudar a gente nessa tarefa árdua. Não é fácil falar sobre marxismo. E aí tá aberto, né? Se alguém quiser falar, se inscrever pelo chat. A primeira é de graça. Então é tua, Leitinho. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Obrigado aí pela apresentação, sou Marco Antônio, foi muito legal. Eu fiquei com uma dúvida, queria que você esclarecesse. Quando você fala de crise sistêmica e crise global, eu estou entendendo que você está falando de crises episódicas, né? Aí eu queria que você relacionasse com a ideia de crise estrutural, que eu tenho a impressão de que é uma crise mais rastejante, de longo prazo, e que não consegue encontrar solução para o problema que se coloca, que eu acho que é a questão da sobreacumulação de capital de fato. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Legal. Lauro? Todos me ouvem? Sim. Tá.
Em primeiro lugar, agradecer a exposição do professor, acho que deu uma boa base para a gente discutir, né, a teoria do Marx, da crise, que é isso, né, até onde eu entendo, até onde eu tenho lido, não há uma teoria acabada, né, nesse sentido, há apontamentos. Mas a minha pergunta é mais específica, porque também é um ponto que o Marx não desenvolveu e outros teóricos marxistas estão desenvolvendo atualmente. Eu queria saber qual é a visão do professor em relação a isso, sobre a esfera financeira no processo das crises, tanto como meio de solução ou prolongamento, né, de um ciclo de acumulação, quanto uma esfera, talvez, de solução no sentido de queima desse estoque de capital. Essas duas dimensões, né, tanto a dimensão do prolongamento do processo de acumulação, quanto a possibilidade de queima de estoque de capital por essa esfera, né? Se é isso, né, se dá para colocar dessa forma também, porque eu estou colocando com uma certa leitura mais, ainda mais primária, digamos assim, né? Mas, assim, exatamente qual é o lugar, e também qual é o lugar dessa esfera financeira, ou que tem chamado alguns teóricos de capital fictício, né, na própria concatenação da crise, né, ou seja, como um lugar onde essa crise tem a sua manifestação fenomênica, digamos assim, mais imediata, né, como disparador da crise. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Lauro. Ari. Ari, pode falar, se tu quiser. Ari, se tu quiser, tem que abrir o microfone. É uma boa. Acho que ele não tá aí. Tá. Foi. Desculpe, é porque não estava me permitindo acesso ao microfone. Tudo bem. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Sim. Estamos ouvindo. Tá? Estamos ouvindo. Acho que talvez seja um problema de conexão minha. Eu queria, primeiro, achei a sistematização muito interessante para a gente pensar, principalmente a partir da crise desencadeada pelo coronavírus, né? Porque é uma crise que atinge a economia mundial, ela, em princípio, não é um componente, um elemento que está na lógica intrínseca da contradição do capitalismo, mas ela atinge, de uma certa forma, a ponto de o Trump colocar 7 trilhões de dólares, você imagina isso, quase 30% do PIB, para poder, de alguma maneira, enfrentar as consequências econômicas, sociais e sanitárias da crise, né? Então, ela tem uma dimensão importante no sistema, né? Praticamente nas economias periféricas como é a nossa. Você colocou uma coisa interessante, que nesses momentos de crise, sempre se coloca uma possibilidade de ruptura com o sistema. Eu também não acredito, dada a toda a reconfiguração de classes e a inorganicidade do movimento dos trabalhadores no mundo pela reestruturação produtiva. Nós estamos num fenômeno de desarticulação estrutural da classe dos trabalhadores de uma maneira geral. Então, também acho que essa possibilidade ela é muito difícil. Aí, o que eu queria perguntar, dentro dessas 3 alternativas que você coloca, né, de como o capital, dentro das suas contradições, historicamente tem procurado resolver o problema, ou com guerra, é sempre um processo, de uma certa forma, de conter, né, o excesso, né, o excedente que existe. Se esse momento ele não pode colocar dentro da perspectiva schumpeteriana, porque há uma probabilidade das pequenas e médias empresas se quebrarem muito mais dentro desse processo, à medida que a gente está esse tempo todo com desaceleração da economia pela questão da pandemia, pelo isolamento, pela dimensão do consumo. Como é que você vê o reflexo
da pandemia nessa perspectiva de o capital, de alguma maneira, buscar uma solução para essa crise que explodiu em 2008 e vem se arrastando, de alguma maneira, com grande concentração de capital e com aumento da distribuição de renda e da desigualdade. Era essa a pergunta, como a gente analisa a pandemia com relação ao curso da superação da crise na perspectiva do capital, que eu, pessoalmente, eu entendo que você também sinalizou, né, dessa linha, não acredito que os movimentos sociais, os trabalhadores, possam ser um protagonista de superação do sistema e da crise. Obrigado. Obrigado, Ari. E aí, por fim, Anderson, e aí a gente fecha essa rodada, tá bom? Beleza. Então, boa tarde. Também já de antemão agradecer, né, a exposição do professor. Os temas sempre, por mais que a gente veja e leia, sempre vai, né, repisando e enxergando outras coisas que aparentemente passam, né? Então, a minha pergunta, na verdade, acho que é sobre as crises, como muito bem se falando, né? E tem crescido, ou pelo menos nesses momentos, sempre surgem aí os debates, né? A crise estrutural, ok, desde quando? Desde a década de 70. Então, agora estaríamos entrando, né, ou vivendo esse declínio, o capitalismo em declínio, enfim, as terminologias vão surgindo e acho que é importante também a gente conseguir mapear isso e enxergar sobre em que critérios isso se baseia, né? Então, acho que um pouco nesse sentido, que momento estaríamos, né, dessa crise estrutural, né? Estaríamos aonde nesse estágio, né, que estamos agora, nesse momento aqui da crise. E a pergunta, eu acho que em base aí do que já foi comentado antes, se as saídas anteriores, como tu apontou, a guerra que destrói, né, e repõe, digamos aí, nos trilhos, as contratendências que essa queda, contra essa queda da taxa de lucro, isso ao longo da história vem se configurando como aparentemente cada vez mais ineficaz, né? Então acho que isso seria interessante de nós perceber. E especificamente nessa crise que está indefinida ainda, esse desfecho da pandemia, pode ser uma visão equivocada, né? Mas o que tudo indica que nós não temos uma destruição, obviamente, como uma guerra, ou seja, não há uma destruição de infraestrutura, não há como queimar o petróleo, não há como incendiar nada, não há como largar uma bomba, nada. Então, do ponto de vista, claro, não há perspectiva de guerras, etc. Não é isso, mas neste exato momento, né, dessa solução de crise, o que tudo indica não é isso. Também o critério da inovação, que foi comentado, não é uma saída, não seria uma saída nova, né? Porque essa proposta já vem desde os anos 2000, e até onde a gente sabe, essa grande inovação 4.0 ainda não deslanchou, pelo menos ainda não atingiu uma formatação que a gente possa dizer que ela é global, etc. Então, dentro dessa perspectiva mais inicial, assim, pode ser que seja um equívoco também. Então, acho que nós temos uma situação meio de crise e de um impasse de soluções, né? Pelo menos eu enxergo isso. Porque se não há possibilidade inicial de um conflito, se não há um empuxo para uma, digamos, inovação, o que essa crise oferece, né, do ponto de vista capitalista, né? Então, essa imobilidade e, a princípio, se não houver nenhum recurso do ponto de vista médico, vacinas, etc., nós vamos seguir nesse impasse seguiremos nesse impasse por muito tempo, né? Então, me parece que também a saída financeira é a mais, digamos, a mais propícia, mas que também, né, neste momento, encontra um muro, né, um limite, e vai ser a situação de crise social, de crise econômica pela frente, né? Então, que papel essa crise tem nessas saídas, né? Ou o capital fictício, ou o capital financeiro, a financiarização, enfim, os nomes que recebem aí, vão cumprir nesse rol aí de soluções. Mas é isso. Obrigada, Anderson. Acho que à medida que o Marco for falando e aparecer mais questões, a gente abre uma próxima rodada. Marco. Beleza. Em vez de seguir a ordem, eu
pincelei aqui para ir respondendo bem os pontos de cada pergunta de uma forma única, assim, de uma vez só. Qual é o ponto? Eu vou começar pela pergunta do Lauro sobre a questão das crises financeiras, da esfera financeira e o papel disso para ir desdobrando em relação às outras perguntas. Depois eu paro, caso uma coisa ou outra não seja contemplado. Qual é o papel do crédito? Aí depende também muito das leituras que se faz dentro da obra do Marx. Só para voltar um pouquinho nisso, só para esclarecer, porque eu acho que é importante até para a gente pensar essa questão, as outras perguntas, né? A gente tirou lá do livro 1, quer dizer, você tem o Daniel Fogo entrou na sala. No livro 1, você tem, quer dizer, já colocado essa tendência a partir da concentração, que é uma forma manifesta já da lei geral de acumulação e que vai se desdobrar no aumento da composição técnica, né? O aumento da composição técnica, quando a gente vê esse processo em movimento no livro 2, o que ele gera? Ele gera uma desincronia, quer dizer, um descasamento cada vez maior nos ciclos de rotação do capital, né? Isso criaria ali um movimento de instabilidade do sistema muito, muito forte, se não houvesse mecanismos de substituir ou de remanejar as posições entre capital, entre imobilizado e ativo líquido, né? Ou seja, as formas de crédito e remanejamento de posições líquidas com posições imobilizadas. Então, o crédito ele surge nesse desdobramento de categorias de Marx. Estou querendo falar isso só para explicar um pouquinho qual é a minha leitura. Ela não é o crédito não é uma esfera hostil à reprodução produtiva do capital, né? Ele surge justamente para dar suporte a um processo de agigantamento da produção capitalista e as flutuações cíclicas que isso geram. Você entendendo que o crédito é uma dimensão que é colocada ali no livro 2, e a forma como ele é colocado no livro 2, né? O capital fictício, ele é um desdobramento do crédito, na medida justamente onde ele cria uma outra representação de um imobilizado existente, quer dizer, uma dupla vida desse imobilizado, em torno de um papel, em torno de um título, que vai ter a valorização definida pela capitalização dos valores expectacionais, quer dizer, trazido para valor presente, dos fluxos de mais-valia que aquele ativo possa vir a gerar, né? Então, existe, né, porque nesse momento você tem um desdobramento, onde você tem um ativo fixo, né, a produção, né, e um outro ativo que tem a sua valorização, o seu preço, né, definido por uma outra esfera, né, expectacional em relação aos fluxos futuros de mais-valia, né? Isso permite justamente que você tenha esse desdobramento de posições líquidas e que você possa dar vazão a essa ampliação da esfera capitalista. Novamente, o capital fictício não é um distúrbio, né, uma manifestação, sei lá, alheia ou uma disfunção do sistema capitalista. Ele é algo que brota das próprias necessidades de um processo cada vez mais socializado, amplificado de reprodução, né? E as condições técnicas para que isso ocorra, né? A questão do aumento da própria composição técnica do capital. Isso Marx está colocando no livro 3, voltando àquelas pequenas, quer dizer, para botar mais um elemento de determinação dentro das crises. Quer dizer, você pode ter crises que são justamente, né, provocadas, agora a partir dessa existência do capital, a partir de uma esfera, né, quer dizer, da projeção, da atualização dessas projeções de mais-valia em relação a esses títulos de capital fictício. E aí agora, o que acontece? A manifestação da crise passa a ser majoritariamente uma manifestação de uma crise financeira, né? Por quê? Porque ela atinge inicialmente esse mercado de ativos financeiros, né? E a partir daí ela atinge o restante do conjunto do sistema. Do outro ponto de vista, num outro aspecto, o que o capital fictício cria? Ele cria uma existência geral da estrutura de propriedade sobre o capitalismo, né? Isso é interessante, o Engels já aponta isso, se eu não me engano, no prefácio da segunda edição em alemão do livro 3, que é a questão da forma SA, das sociedades anônimas. Ele fala, olha, a partir da propriedade capitalista se organizar a partir meramente desses títulos, você
rompe uma terceira questão, que é a seguinte: agora não existem mais formas específicas de apropriação da mais-valia. Lucro, renda, aluguel, etc. Agora existe uma forma geral, que é a forma renda. Por isso, pelo menos é a leitura que eu falo, capital rentista, não é porque é parasita. É porque ele vive de uma categoria geral de apropriação da mais-valia, que é a categoria renda, à medida que você evolui para uma estrutura marcadamente composta por títulos de capital fictício. Dentro dessa leitura, obviamente, que eu estou fazendo, que eu sei que não é a única leitura possível. Então vai somando determinações. Quer dizer, a determinação financeira passa a ser mais uma determinação da crise recorrente. Né? Aí, avançando na questão das crises recorrentes, né? Então ele diferencia, né, nesse processo, onde você tem flutuações cíclicas, né, que de certa forma elas têm a sua instabilidade reduzida justamente por esses desdobramentos das formas de crédito. Só que repare o seguinte: você não elimina essa superprodução crônica, que é essa tal da crise a questão da crise estrutural. Você permite que ela se expanda em uma dimensão ampliada. Né? Então, tudo bem, você empurra a contradição mais adiante, mas você não soluciona ela. Então, toda vez que ela se exibe, agora ela se manifesta com determinações ainda mais complexas e mais amplas. Né? Até chegar na sua dimensão global, como ele coloca lá no final, que exige, que engloba todas as suas determinações financeiras, comércio exterior, mas tem determinações do mercado mundial. E aí essa questão da crise estrutural, quer dizer, essa contradição não se resolve, mas ela se prolonga. Eu não sei se eu estou tentando contemplar tudo aqui, se eu perdi algum ponto, por favor, depois me lembre. Ela se prolonga. Né? Então, no momento, quer dizer, o sistema capitalista, o que ele sempre está fazendo nessas outras determinações? Criando elasticidade para empurrar essa crise mais adiante. Quando ocorre algum episódio, né, que essa crise se manifesta, ou pelo rompimento dessas projeções, como foi em 2008, essa crise se manifesta em sua dimensão global. Por que eu falei que eu concordo com o que foi levantado nas perguntas? A crise do Covid, por isso que eu tentei organizar minha exposição em relação à crise geral do capitalismo, ela não, por si só, ela, como eu falei no começo, ela não é causadora da crise única. Né? Ela manifesta uma crise já estrutural do capitalismo que se prolonga desde 2008. Né? Só que ela é uma espécie novamente, de jogar essas projeções mais para baixo e manifestar como a superprodução relativa dentro do sistema capitalista é ainda maior. Né? E aí, só para terminar esse primeiro bloco, qual é a questão central aí em relação às formas que solucionam essa coisa? Desde 2008, aí eu concordo com a leitura do Wolfgang Streeck, que é um sociólogo tardio da Escola de Frankfurt, que é o seguinte: o sistema vive basicamente o que ele chama de comprando tempo. Né? Você joga mais recursos no sistema, né? Quantitative easing, ajudas recorrentes do Tesouro Americano, dos tesouros nacionais mundo afora, né? Joga a taxa de juros a zero por uma enxurrada de liquidez, mas repare, nada disso resolve a crise de superprodução. Você só empurra essa sobreprodução para um novo horizonte mais amplificado ainda. Né? Então, você só empurrou a contradição desde 2008. Né? Você injetou recursos para a economia não entrar num ajuste recessivo e empurrou isso mais adiante, comprando tempo, vamos dizer, nos termos lá do Wolfgang Streeck, até que isso eclodiu na crise do Covid. E aí se tornou essa situação insustentável. Então, eu volto na questão de como é resolvida as crises recorrentes dentro do capitalismo. Quer dizer, você pode até inserir recursos via Tesouro Nacional, títulos da dívida pública, etc. Mas você não resolve a superprodução. Como a superprodução se resolve? Eliminando capital, tornando capital obsoleto. E aí entra a questão dos conflitos, né, que é uma forma recorrente, e ao longo do século XX foi. Vamos lembrar, a crise de 29 não foi resolvida pelo New Deal, ela foi resolvida pela Segunda Guerra Mundial. Né? E o ajuste, quando eu falo de ajuste recessivo, e aí entra, talvez, uma coisa que eu coloquei meio de forma não muito rigorosa da questão schumpeteriana, é o seguinte:
O ajuste excessivo significa tornar trabalho sobressalente, então não adianta. Você queima estoque de capital, você reorganiza as suas bases produtivas, mas parte do trabalho não vai ser mais incorporado nesse sistema. Ele vai se tornar, como é que se chama? Fugiu a palavra. Excedente. Ele não retornará a esse sistema. Assim como a saída tecnológica. Porque qual é a questão da saída tecnológica? Vamos lembrar o sentido da tecnologia em Marx. A tecnologia no sistema capitalista se move em relação à subsunção do trabalho. Então, o que é a manufatura 4.0? A manufatura 4.0 é uma saída que aumentaria a obsolescência do estoque de capital dado por uma nova geração tecnológica de capital, mas também avançaria em termos da subsunção do trabalho. Ou seja, tornaria também o trabalho mais redundante ainda. Eliminaria postos de trabalho que não voltariam a existir nesse sistema. Então, eu estou querendo colocar isso que é o seguinte, de forma geral, né, como é que o sistema resolve sua abundância de capital? Avançando no processo de subsunção do trabalho. E tornando o trabalho mais ainda redundante. Né? Pode ser pela eliminação da sua capacidade produtiva, né? O ajuste de crise crônica do capitalismo, desemprego, eliminação de postos de trabalho, né? Desaparecimento de postos de trabalho que não retornarão a existir, tornando o trabalho cada vez mais um elemento dispensável desse sistema, né, que não vai ser mais absorvido pelo sistema, ou mesmo em relação ao ciclo tecnológico, qual é a questão? O avanço da subsunção e, novamente, a eliminação da necessidade de trabalho vivo. Né? Então, a contradição, a forma que o sistema resolve suas crises, é a partir do aprofundamento das suas próprias contradições, ou seja, sua incapacidade crônica de absorver todo o trabalho, toda a possibilidade de trabalho existente. Então, é um pouco isso, quer dizer, eu concordo, eu acho que, infelizmente, a gente chega num momento de crise estrutural em que a conjuntura, a correlação de forças, encontra a classe trabalhadora na lona. O problema é que, recorrentemente, a forma que o sistema resolve isso é tornando uma fração ainda maior dessa classe trabalhadora completamente alijada do processo. Eu acho que é um pouco isso. Vamos abrir para fazer mais perguntas. Eu não sei se eu passei por tudo. Se não, qualquer coisa, dá um toque aí no chat que eu volto. Obrigada, Marco. A princípio não tem ninguém inscrito, não sei se o pessoal tá aí ainda ou se estão acompanhando o vazamento da reunião ministerial, que parece que saiu agora. Aliás, está uma panelada aqui, então pode ser que as pessoas estejam se dividindo. Mas se alguém quiser falar, né, tá aberto aí no chat. Não sei, Ronaldo, tu quer falar? Estou só ouvindo. Então, eu acho que é isso, né? Se ninguém mais quiser falar. Não, eu posso fazer uma ponderaçãozinha a mais? Pode. O Ari que está falando? Pode, Ari. Depois dentro da análise que foi colocada, eu tinha levantado a hipótese, não sei se ela tem sentido, né, considerando a questão da crise decorrente da pandemia, se essa perspectiva, se a saída não vai ser uma saída, obviamente, de aumento de desigualdade, né? Todas as economias estão sendo solapadas, o Brasil, inclusive, os cenários feitos pelo Instituto de Economia do UFRJ são dramáticos, né? Com relação ao aumento do desemprego, com relação ao déficit fiscal e com relação à queda do PIB. Então, a saída, qualquer que seja ela, vai ser uma saída de acentuação das desigualdades, já que a perspectiva da reação do movimento social eu acho praticamente diminuta. Se não temos guerra, né, e se não temos perspectiva de destruição de capital, como aconteceu o exemplo que foi dado da queima do café, se essa situação certamente vai atingir muito mais as pequenas e médias empresas, pela dificuldade delas terem de sustentar nesse período de inatividade econômica, isso não vai ser a vertente schumpeteriana que vai prevalecer nessa saída. Essa
que eu queria que um pouco que o professor Marco Antônio falasse, se acha que tem sentido ou não essa consideração. Na medida que quem vai se fortalecer nesse processo serão as grandes empresas, que têm mais capacidade de inovação tecnológica, inclusive. Tá ótimo, obrigada, Ari. Agora, para você matar saudades, Marco, uma pergunta do Daniel Fogo. E aí, Marco? Tudo bom, todo mundo? Eu peguei no finalzinho a discussão, mas acho que eu me situei aqui. Só eu estava pensando aqui na nossa situação mesmo, e aí, desculpa se vocês já debateram isso, mas na minha cabeça tô pensando assim, e acho que dialogo com a fala do Ari também, a saída no Brasil, a saída schumpeteriana, se é a indústria 4.0, ela não vejo muita perspectiva de você crescer em termos absolutos, né? Mas se aumentar a demanda por trabalho com o crescimento da economia, mas você economizaria trabalho, na verdade, né? Se você automatiza com programação, sistema produtivo. Enfim, só que na minha cabeça a gente está num ponto também que já chegou no limite da subsistência, né? Então, do trabalhador. Então, qual que seria, como é que a burguesia vai tentar equacionar isso, né? Se é possível a gente voltar a ver talvez um êxodo rural, onde você tenha uma economia de subsistência, talvez aumente a luta pela terra. Como que você está vendo isso? Na verdade, esse é urbano, né? Valeu, Dani. Peraí, deixa eu ver se eu não vou comer. André. Sou eu. Bom, professor, primeiro, obrigado pela contribuição aí, trazer todo esse debate, a gente entender um pouco, né, todas as crises em Marx, que é bem difícil, né, complicado. E aí eu agradeço então mais uma vez. Eu queria falar um pouco, a gente pensar dessas formas das saídas, né, que você colocou para as crises no capitalismo, né, entendendo isso, toda a complexidade que toma o capitalismo contemporâneo, né, um pouco do que o Lauro já colocou, do processo de financiarização, né, o que cada outro companheiro já tem colocado também desses novos elementos da precarização do trabalho, nessas formas novas que o capitalismo, né, vem se colocando e vem apresentando de saídas aí dentro desses 3 pontos, né, que você coloca, das guerras. Então a gente não tem dessa dimensão e vendo que as guerras estão aí já iminentes, né, então não é uma saída tão atual. A questão das mudanças, né, tecnológicas. Acho que o capitalismo, todo momento, ele precisa dessas transformações, né? Então, não é só nesses momentos de crise, você colocou no começo, né, a questão da concorrência, a forma de superar a concorrência é sempre também inovando, né, a partir nessa perspectiva, né? E aí, para Schumpeter, como a gente viu na semana passada, né, as crises, elas são positivas, né? Porque elas conseguem trazer essa novidade em Marx é diferente, né? As crises que são superadas por essas novas formas tecnológicas não são neutras, né? No texto mesmo que você coloca. Então, elas vêm para aumentar o controle e a desqualificação do trabalho, né? Então, ela tem esse papel de piorar as tensões. E aí, um novo elemento que eu penso das saídas que a crise e o sistema capitalista vem colocando, né, que não é um novo elemento, né, mas é o que o Harvey, né, mais aprofunda aí, que é a acumulação por espoliação, né, que é isso que você coloca, de sempre tentando empurrar as contradições cada vez mais para frente. Então, essa acumulação não é mais acumulação originária, mas ela está em todo momento no processo, né, de empurrar as contradições, empurrar a crise para frente, né, jogando esse processo, né, para depois, e com uma força do capital financeiro também, né? Então, esse processo que a gente fala, capital por acumulação por espoliação,
não é só a expoliação dos recursos naturais, mas é isso, é a desvalorização dos ativos, é a partir dos fundos, né, a partir da privatização dos bens públicos e das atividades públicas. Então, todo esse processo também vem nisso. E a gente conversou no começo da semana com a Ari, a professora Mônica, de uma possibilidade de um neoliberalismo 3.0, que seria o quê? É ainda dentro desse processo de aprofundamento da financiarização, dentro da crise, né, a gente não conseguindo saídas, né, a gente vai tomar as mesmas políticas, as mesmas medidas, né, empurrando esse processo cada vez mais para frente. Né? Então, esse aprofundamento da financiarização, se é possível ou não essa indústria 4.0, um pouco do que o Anderson colocou, que ainda não está colocado de fato, mas se vier a ser colocada, vai ser dentro desses marcos também de precarização, aprofundamento, né, da financiarização. Então, a gente vai empurrando esse processo, e aí eu pergunto, e aí que entra a minha pergunta também, como a gente, né, como economistas de esquerda, que tem uma predisposição para seguir as teorias mais marxistas, quais políticas que a gente consegue, né, defender nessa conjuntura? Né? Porque isso, na visão marxista, é um processo que está dentro do sistema, né, que é a agudização dele mesmo, e aí a gente tem enfrentado no dia a dia, né, o debate entre os vários economistas, não, a gente tem que, a emissão de moedas, o endividamento público, para tentar ampliar os gastos públicos e recomeçar, né, um processo, né, de investimento produtivo. Então, todas as saídas que a gente vem apontando são saídas ou keynesianas, né, ou saídas schumpeterianas, mas numa estrutura e numa leitura da crise marxista. Né? Como a partir de Marx, né, a partir dessa leitura, a gente conseguiria pensar algumas outras políticas que não só empurrando esse processo para frente. Não sei se ficou claro. É isso. Tá ótimo. Mais alguém? Ou a gente encerra esse bloco? Acho que pode mandar a barra, Marco. Tá, beleza. Ficou claro, sim. Eu acho que as perguntas foram todas no sentido das posições mais concretas a respeito de Brasil. Eu vou começar pela colocação do Ari. Quando eu falei assim de saídas, eu queria falar assim, não é do ponto de vista normativo, né? Assim, não é do ponto de vista da adoção de certas medidas para a saída de crise. Mas, como eu tentei contextualizar a crise numa dimensão mais sistêmica, qual é a ideia? É que todas essas saídas, vamos dizer assim, né, quer dizer, na verdade, são formas de reorganização do capitalismo em sua forma sistêmica, e que permite superar, pelo menos momentaneamente, esses limites colocados pela sobreprodução. Por que eu estou falando isso? Porque a questão do ciclo tecnológico, ele também é colocado, a mudança do paradigma tecnológico, na sua dimensão sistêmica. Então, quando a gente pensa nessa modificação, quer dizer, nessa saída, né, como o capitalismo tenta dar esses processos de crise, do ponto de vista sistêmico, a gente tem que pensar no Brasil em termos daquela velha ideia de desenvolvimento desigual e combinado, né? Ou seja, o papel que o Brasil terá no ciclo tecnológico gerado pelo centro capitalista. Né? Então, o centro capitalista reage ao seu processo de estagnação crônica, de estagnação estrutural, promovendo uma mudança radical do paradigma tecnológico. Essa mudança radical do paradigma tecnológico vai tornar obsoleto o estoque de capital do centro tecnológico, das economias centrais, e vai produzir uma nova onda de investimento vamos dizer, em bens de capital atualizados dentro desse novo paradigma tecnológico. Isso é no centro. O que isso produz na periferia do sistema? Né? Um ajuste do trabalho, né? Já que você fica fora desse paradigma, ou pelo menos fica marginalizado dentro desse paradigma, que geralmente, né, se traduz, caso você não reaja, no maior alijamento da sua economia nacional em relação ao centro, ou seja, você se torna mais periférico ainda, né? E, por outro lado, no aumento da sobreexploração do trabalho para compensar o crescimento de produtividade no centro. Né? Então, quer dizer, o centro se organiza para tentar superar essa
nessa crise estrutural. Pode até, o que eu quis dizer assim, ele pode até superar, quer dizer, o sistema pode não, o sistema capitalista pode não colapsar, ele pode se reorganizar em bases de um paradigma tecnológico, no novo paradigma tecnológico, e numa onda de investimento a partir daí. Assim como foi a estagnação do Fordismo. Mas isso significa necessariamente, como eu comentei, um aumento da subsunção do trabalho, né, da subordinação formal real do trabalho, e, portanto, sobretudo na periferia, como já tem estudos até em relação a isso, uma desestruturação da estrutura ocupacional, né, com o aumento do desemprego crônico na periferia. Aí tem uma questão mais conjuntural, da minha opinião, não sei se exatamente foi isso que você perguntou, ali. Eu acho que essa crise vai varrer as pequenas e médias empresas no Brasil e os MEIs. Por uma série de questões conjunturais, inclusive por questões estruturais referentes à reorganização do capitalismo e como isso impacta na periferia. Então, do ponto da desestruturação da estrutura de ocupação do trabalho no Brasil, eu acho que vai ser dramático. Acho que a gente vai partir, depois dessa crise, para uma estrutura de ocupação que vai ser semelhante a países africanos, sabe? Completamente polarizado. Vai ter um conjunto de grandes empresas e depois a informalidade vai reinar na base. Mas, sim, isso é uma saída do capitalismo, é isso que eu estou chamando a atenção. O capitalismo se organiza, torna obsoleto o estoque de capital e arrebenta a estrutura ocupacional na sua periferia. É, inclusive, um processo razoavelmente recorrente. A gente já viu isso no fim do Fordismo, por exemplo, com a América Latina. Isso só aprofundaria um processo que já vem lá desde de aumento da periferização da América Latina, que já vem desde o fim do Fordismo. Eu chamei a atenção dessas saídas para a gente não fazer uma leitura, sobretudo, teleológica do capitalismo, da crise. A crise vai derrubar o sistema. Não, o sistema consegue superar a crise. Inclusive, pode superar a crise aumentando, aí, voltando nos outros pontos, o seu grau de barbárie. O seu grau de polarização, o seu grau da existência de um imenso contingente populacional que simplesmente não vai ser mais absorvido, dada a base de produção do novo paradigma tecnológico, quer dizer, o aumento de regiões, da desigualdade das regiões periféricas do capitalismo. Mas, repare, isso é forma de superação da crise pelo próprio sistema, de jogar a contradição mais adiante. O sistema tem a sua própria lei de população. Né, no debate de Marx com os malthusianos, é isso, olha, não é escassez de comida, o sistema tem uma lei própria de população. O restante ele vai jogar para fora e a Deus dará. Então, isso é um subproduto também das saídas da crise do capitalismo, quer dizer, aumentar o contingente de gente simplesmente excluída desse sistema, né, excluída por questões conjunturais, excluída por questões estruturais mesmo, da própria forma como o sistema supera suas contradições. Antes de ir para a pergunta do Daniel, aí fazendo um ponto disso que eu estou falando, com a questão da acumulação por espoliação. É um outro elemento também recorrente das tentativas de superação das crises no capitalismo de modo geral. Embora, observe, ela não supera a crise porque ela não queima capital. Mas a acumulação por espoliação é recorrente e é fruto, assim, e é sintomático isso que a gente está vendo, né? Quer dizer, esse neoliberalismo 3.0, mas que já está sendo discutido, que é o seguinte, toda essa onda de austeridade. Né? Qual é a funcionalidade dessa onda de austeridade? É desarticular a capacidade do Estado em intervir uma série de dimensões sociais e permitir o avanço da mercantilização sobre diversas dimensões da vida social. Isso também é uma forma de reação em relação à crise estrutural, quer dizer, a taxa de lucro vai caindo, né, as fronteiras de acumulação de capital vão reduzindo, e o capital encontra formas de pressionar também a abertura de novas fronteiras de acumulação. Nesse momento, o princípio político da austeridade ele se presta a esse papel. De certa forma, ele promove, né, a privatização, né, a reestruturação do Estado, uma série de dimensões que são referentes à tentativa de romper com essas fronteiras de acumulação dada. Mas, novamente, tá vendo? Você cria fronteiras de acumulação, mas você não resolve uma certa sobreabundância do estoque de capital dado. Né? Você abre novas fronteiras de acumulação, mas a crise estrutural ela continua ali.
Mas também é recorrente essas tentativas de impulsionar. Vamos lembrar que em 29, a primeira reação, e uma das responsáveis pela ascensão do fascismo, foi o avanço das políticas liberais. A primeira reação do sistema também foi, naquela época, uma primeira tentativa, né, logo no estourar da crise de 29, de avançar com políticas liberais. Essas políticas liberais também visam isso, também são formas reativas de proporcionar um aumento da mercantilização através da redefinição do que é público, do que é privado. Então, também, eu concordo com o ponto de forma geral, com o ponto do Harvey, e eu acho que esses processos de expoliação se amplificam em momentos de crise estrutural, sim. Aí, sobre a pergunta do Daniel, que é mais sobre a questão da conjuntura nacional. Como eu falei agora há pouco, eu particularmente estou bem pessimista também. Eu acho que a gente, principalmente em relação à conjuntura nacional, essa conjuntura pega a esquerda de forma completamente desarticulada, sabe? Ainda tentando entender uma derrota retumbante que ela tomou. E diante disso, as saídas sistêmicas que se colocam são péssimas, como eu falei agora há pouco, para a periferia, né? Porque o Brasil não está minimamente organizado, nem do ponto de vista do horizonte de classe da sua burguesia, para tentar se inserir de forma minimamente exitosa numa mudança de paradigma, numa reorganização do sistema a partir dessa crise. Então, novamente, esse ciclo tecnológico não vai ser absorvido pela indústria brasileira, ela nem tem condições disso. Sabe? Ela tem problemas ainda referente à incorporação do paradigma 3.0, incorporar o 4 minimamente de forma a garantir uma competitividade, de absorver mão de obra e certo dinamismo econômico. Eu acho muito pouco provável. Então, assim, nesse momento de estruturação, de reorganização, provavelmente o capitalismo vai ter no pós-crise, outra tentativa de reagir no pós-crise, o Brasil está completamente incapacitado. Do ponto de vista do horizonte das suas classes dominantes, o que está posto é a barbárie, a expoliação completa, o aumento da subexploração do trabalho. Eu estou tentando tornar esse termo mais rigoroso, mas eu acho que, pelo menos que eu trabalho mais, que é a burguesia industrial, vamos dizer assim, o projeto é a mexicanização do Brasil, de forma bem direta. Inserir o Brasil nos postos mais baixos das cadeias produtivas globais, ou nos postos baseados apenas na comercialização, sem menor horizonte que isso dê certo, porque o custo laboral do Brasil é estruturalmente mais alto, ou seja, pensando no sentido de uma sobreexploração completa do trabalho, da destruição completa de qualquer marco civilizatório que existe sobre a regulação do trabalho no Brasil. Eu acho que o horizonte de classe da nossa burguesia que está posto é esse. E da classe trabalhadora, bem, aí realmente a gente foi pego num momento bem, bem complicado conjunturalmente. Acho que é isso. Bom, acho que a gente já está meio perto do teto, né, que era umas 6 da tarde. Se ninguém quiser mais falar nada, acho que a gente podia ir encerrando. Então, enquanto eu vou dar um último informe aqui, se mais alguém vai, então tem 2 minutos para se inscrever. Semana que vem a gente vai ter uma aula, uma exposição bônus da professora Leda, falando sobre crise estrutural. Vai ser às 18 horas, e aí depois o André compartilha, né, André? Link, essas coisas, manda um lembrete para vocês se organizarem. Bom, como ninguém mais se inscreveu, queria agradecer ao Marco pela exposição, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente hoje, foi muito bom. E dizer que a gente espera vocês, então, sexta-feira que vem. Tá certo? Queria agradecer de novo também, obrigado, gente, prazer discutir eu acho um tema, primeiro, questão de gosto, é um tema que eu gosto muito, mas conjunturalmente também, eu acho que é uma oportunidade da gente pensar quais são as dimensões permanentes desse processo que a gente está vivendo, assim, que geralmente se repetem, né? Beleza, então, gente. Obrigada, Marco, obrigada, colegas, e nos vemos sexta-feira que vem, então.